Olá pessoal, Andrea Pointon. Hoje gravando um vídeo sobre financiamento. É uma dúvida bem comum e a gente vai tentar esclarecer se pode financiar, como que é feito, quanto que precisa dar de entrada. Então a gente vai explicar um pouquinho nesse próximo vídeo. Bom, hoje a gente está então com a Flávia Portal aqui, que é nossa parceira e atende bastante dos nossos clientes e vai explicar um pouquinho sobre financiamento, que é só o que ela faz e ela entende bastante do assunto. Flávia, obrigada por ter vindo. Então, as primeiras dúvidas, ou pelo menos o que é mais comum, a primeira pergunta que todo mundo tem normalmente é: eu posso financiar um imóvel não sendo americano, sendo estrangeiro? Andréia, primeiro, obrigada, tá, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Respondendo a sua pergunta, sim, o financiamento para estrangeiro é possível, realmente é mais fácil do que as pessoas imaginam. São financiamentos extremamente atrativos para os investidores estrangeiros e existem vários programas de financiamento. Financiamento é uma dúvida muito comum. Primeiro, as pessoas não entendem se pode financiar. Depois, elas têm uma insegurança muito grande, claro, porque é um processo que, querendo ou não, entra a documentação e elas acham que é super complicado. Então, o que eu coloco é que não é tão complicado. Claro que vai ter que juntar documento, vai ter um pouquinho de boa vontade de juntar a documentação. Mas, assim, esclarecer, então, o primeiro passo, sim, é possível financiar. Depois, me dá uma ideia, a gente está falando, claro, de uma maneira super genérica aqui, mas me dá uma ideia, por exemplo, se alguém quiser financiar e eles, então, estão falando com você, o que eles precisam de documentação? Qual é o primeiro, por exemplo, de uma maneira bem básica? Eu sei que muda de caso a caso, mas o que você pede para começar, mais ou menos? Tudo bem, então, nós trabalhamos com vários bancos, certo? Então, cada banco tem suas próprias exigências bancárias, seus próprios parâmetros de financiamento. Então, só para ter uma ideia, nós temos financiamento com 25% de entrada, 30% de entrada, 40% de entrada. E claro que depende também do tipo de imóvel. Se for imóvel para aluguel, residencial por um ano, é um tipo de financiamento. Se for um imóvel para temporada, esses que podem fazer o aluguel de todo dia, semanal, diário, então são outros tipos de financiamento. Sobre a documentação realmente é uma documentação simples, que pode ser a via imposto de renda brasileiro ou também uma carta do contador, onde comprove ali os rendimentos anuais de cada cliente, tá? Juntamente com isso, a gente precisa de extrato bancário, onde mostra que a pessoa tem o capital de investimento. Pode, de repente, tem o dinheiro, na verdade, tem o capital para efetuar o pagamento, na verdade. O capital para entrada, tá? Que seria os 30%, 40% de entrada. E também uma reserva, né? Que lá no Brasil o pessoal chama de calção. Então, cada banco tem o seu próprio parâmetro ali, exigência do valor de calção. Então, assim, a gente pode financiar. O valor de entrada, que é sempre uma pergunta que todo mundo me fala, quanto eu vou dar de entrada? Depende. Existe uma análise que vai muito da combinação, de certa forma, e me corrija se eu estiver errada, uma combinação dentre o perfil do cliente, quer dizer, que tipo de documentação ele vai comprovar, ou quanto de capital ele pode dispor nesse momento, o tipo de imóvel que ele está comprando, se é novo, se é usado, se é mais caro, se é mais barato, se ele vai alugar, se ele vai morar. Então, esse tipo de combinação, esses fatores, e daí a Flávia vai juntar essa informação e vai ver qual é o melhor banco, de repente, ou o programa melhor para atender o cliente. Porque a Flávia, ela trabalha com bancos diferentes, certo? Certo. E aí a gente, então, tem uma opção de, dependendo do perfil do cliente, dessa combinação que eu falei, a gente vai entender qual seria o melhor programa, talvez, para o cliente poder financiar o imóvel. Uma outra coisa que a gente pergunta, a gente tem muito essa pergunta, é quanto tempo dura esse processo? Quer dizer, então ele comprou o imóvel, ou entrou em contrato, ou escolheu o imóvel, entrou em contato com você, mandou os documentos que você pediu, e daí? Isso, aí o cliente mandou a documentação, fizemos uma análise, oferecemos o programa de financiamento, o cliente já aceitou o programa de financiamento, agora o cliente entra em contrato. Tá? Agora ele tem um contrato de compra e venda, então a gente dá continuidade com o processo. O processo de financiamento ele pode demorar de 45 a 60 dias para o cliente estrangeiro até o fechamento. Então, a gente assinou o contrato,
Agora a Flávia está fazendo o processo de documentação do financiamento. Então, esse período de quando a gente assinou o contrato até a hora que a Flávia juntou todos os documentos e o banco aprovou tudo, a gente tem que pensar em média de 45 a 60 dias. É correto esse prazo, Flávia? É realista? 60, sim. Porque isso é bastante importante para a gente ter a expectativa correta, a gente entender o prazo, a gente entender como que funciona. Agora, as perguntas que acontecem, assim, quando a pessoa entra no financiamento, essa entrada, a entrada que ele vai dar de 30, de 40, enfim, seja o valor que a pessoa for aprovada, esse valor ele paga nesse momento para você? Quando que ele paga esse valor de entrada? Não é para você, é no final. Isso, o valor de entrada é no final, no dia do fechamento, né? Então, o cliente faz a transferência final diretamente para o cartório. Então, é mais uma dúvida. Eu perguntei isso porque é uma dúvida comum. As pessoas têm um receio, têm uma ideia, tem uma insegurança mesmo por não conhecer, de que quando eles começam um processo de financiamento, eles têm que já entrar com 30%, 40%, e na verdade isso não acontece dessa maneira. Depois que você está aprovado, 100% aprovado, aí sim você vai saber exatamente o que você tem que pagar e vai fazer esse envio do capital para o cartório, que é a Title Company, e a gente tem um vídeo inclusive já explicando bastante sobre qual é o papel da Title Company, o que ela faz. Então quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso também, basta checar o nosso vídeo sobre o papel da Title Company, ou quem é o cartório nesse processo. Uma outra dúvida que é importante, super comum também. A gente já falou um pouquinho sobre a parte de registro de imóvel em outros vídeos. E algumas pessoas fazem a compra do imóvel ou entram em contrato, que é o que a gente fala, em nome de pessoa física, e outras pessoas entram em nome de pessoa jurídica. Então, acho que a pergunta seria, eu posso fazer um financiamento se eu estiver comprando em pessoa jurídica? Sim, a resposta é não. O financiamento... Sim, a resposta é não. O financiamento é sempre feito no nome da pessoa física, mas o cliente sempre tem a opção de ter a escritura, que seria o título do imóvel, no nome da pessoa jurídica. Então, o que gera dúvida nisso, porque é uma situação também muito comum, talvez no Brasil, eu quero que o contrato, o deed, quer dizer, o registro da casa, saia em nome da pessoa jurídica, em nome da empresa que o cliente abriu. Mas o processo de financiamento, ou seja, o dinheiro, na verdade, o dinheiro que vai ser verificado, a informação, é baseada em pessoa física, é isso? Na pessoa física. A pessoa física é a pessoa que faz a garantia do financiamento, isso. Seria o fiador. É a pessoa que a aprovação é feita na pessoa física e não na pessoa jurídica. Então, o ideal mesmo a pessoa sendo dono de uma empresa no Brasil, o capital dela estando só na pessoa jurídica não é um cenário tão legal, é isso? O capital dela ou é muito profunda essa pergunta? Vai entrar muito no caso a caso? Sim, porque tem banco que aceita e banco que não aceita. Tá bom. Perguntei porque é uma pergunta comum que chega pra mim, mas meu dinheiro normalmente eu não respondo, porque eu não sei responder e tá fora da minha área de expertise, obviamente. Mas então, quer dizer, não é que é ruim ou é bom, vai depender muito dessa análise pessoal. Então é super importante deixar a Flávia, o pessoal que trabalha com ela, analisar, receber a documentação, porque normalmente eles conseguem dar uma boa orientação, até uma sugestão de como melhor fazer, ou o que você precisa fazer ou não fazer, que aliás traz a pergunta, o que você vê talvez de maior erro, talvez seja, não de uma maneira intencional, eu acredito, mas muito por uma questão cultural ou costumes que o brasileiro, de repente... A gente está colocando o brasileiro hoje porque a gente está fazendo o vídeo em português, então a gente hoje está pensando em brasileiro, mas o que você acha que é um costume, talvez, do brasileiro fazer durante um processo de financiamento que não é a melhor ideia, talvez? Tá, parte do processo, né, sempre é o cliente trabalhando com a gente. Então, sim, o próprio cliente, ele vai ajudar 90% do processo. Então, quanto mais fácil for trabalhar com o cliente, melhor será o processo, tá? Então, um dos fatores que a gente vê trabalhando com o pessoal é deixar a documentação para a última hora, tá? As datas é muito importante, né, André? Como você sabe, sim, se a gente não cumprir datas aqui, a gente tem penalidades, multas. Então, às vezes, deixar a documentação para o último minuto não funciona aqui, porque realmente vai afetar, sim, todo o processo. Um outro fator que a gente vê muitas vezes o pessoal, eles confundem muito
o financiamento do Brasil com o financiamento aqui nos Estados Unidos. Tá. Então, seguir as instruções que nós estamos dando para o cliente é extremamente importante, tá? Porque a maneira que os bancos trabalham aqui de financiamento é totalmente diferente da maneira de financiamento do Brasil. Então, eu acho que seria isso mesmo, seguir as instruções que nós estamos passando para o cliente e tentar fazer isso da maneira mais ágil possível. Então, isso é importante, eu perguntei isso de propósito, porque, na verdade, no momento de um financiamento, que é comum, a gente vende muita casa financiada, não é nenhum problema, muito pelo contrário, o processo ocorre de uma maneira muito tranquila, a documentação é exigida, claro que precisa de algum trabalho, de juntar essa documentação, mas não é nada extremamente burocrático, mas eu vejo que o que facilita é o quanto antes talvez você mande a sua documentação e manter a comunicação realmente aberta com a Flávia sobre a documentação que você de repente não tem, quanto tempo vai demorar, porque ela está trabalhando para você, está trabalhando a seu favor, assim como eu também. Então, a gente, na verdade, tem que trabalhar como uma equipe para que a coisa flua de uma maneira positiva e que tudo seja, na verdade, resolvido rápido e sem nenhuma grande complicação, nenhum grande problema. Um outro cenário que a gente passa aqui com muita frequência, e pra gente finalizar, mas que eu acho que é super importante também, é a questão da data que o cliente vai receber a chave. Um comportamento talvez comum, e a gente entende o porquê disso, vocês vieram aqui, escolheram um imóvel, e aí agora 90% das vezes estão no Brasil, esperando a data para poder vir aqui receber a chave da casa. Claro que todo mundo precisa se programar e a gente entende muito isso, mas a gente procura pedir para que vocês não comprem a passagem com grande antecedência, esperem a gente, e esse a gente é muito mais a Flávia, na verdade, que nesse momento eu não tenho uma atuação, eu não vou nem dizer que eu não tenho uma atuação muito grande, mas eu não tenho atuação nenhuma, porque aí é entre talvez a construtora ou um vendedor, enfim, dentro do que a gente pode, a gente trabalha aqui, mas essa data de closing, não tem como, é difícil a gente estabelecer essa data com 2 meses de antecedência, com 40 dias de antecedência, é correto isso? Correto. Então, qual que é a data que normalmente, assim, e de novo, o processo correto é o quê? É esperar que a gente fale o quê? Tá clear to close, é o que a gente mais escuta aqui, né? Então, todos nós temos interesse de fechar o mais rápido possível, né? Tanto como cliente, como a Andréia, como a gente, como o banco, como todas as pessoas envolvidas, a construtora, se a casa for estiver em construção. Então, é o interesse de todos nós, fecharmos o mais rápido possível. Porém, existe um processo, tá? E esse processo tem várias pessoas envolvidas e nós temos que seguir esse processo. Então, aí vai a importância de todo mundo estar junto, trabalhando como equipe. E outra vez, a gente volta a repetir a importância de seguir as instruções. Então, tudo que o cliente for fazer, por exemplo, quero já comprar minha passagem. Posso? Pergunta para nós, entendeu? Mesmo você tendo a data já no seu documento, no seu contrato, não deixe de perguntar, fazer essa pergunta, porque as datas mudam de acordo com o processo. Então, assim, o melhor cenário, na verdade, é só manter realmente essa comunicação e essa preocupação da data, da passagem, ela é comum, é claro, a gente também tem essa consciência, a gente também precisa se organizar e se preparar, mas o que a gente gostaria só de enfatizar, então, é que as datas são de extrema importância, as datas de contrato e as datas para entrega de documento, mas que é possível fazer financiamento, não é complicado. Claro, gente, existem limites de valor, existem diferentes programas, e se a gente for entrar nesses detalhes agora, a gente vai se estender demais, porque vai variar muito caso a caso. Então, quem tiver, eu acredito, quem quiser entender melhor, esteja à vontade, eu vou deixar o meu e-mail, como sempre, à disposição, vou deixar o e-mail da Flávia à disposição, entre em contato com a gente por e-mail, por WhatsApp, para poder entender um pouquinho melhor como pode ser feito esse financiamento, e eu tenho certeza que você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Então, acompanha nossos vídeos, acompanha o nosso canal, eu vou passar um link também com todos os contatos da Flávia. Flávia, obrigada pelo seu tempo, pelo esclarecimento, que foi de grande valia, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre financiamento hoje. Valeu, obrigada. Pessoal, obrigada.